Olá, sejam muito bem-vindos ao Planeta Campo Entrevista, um programa que conversa com grandes líderes do agronegócio e da sustentabilidade. Hoje a gente fala sobre negócios éticos, responsáveis e também íntegros, que geram mais impactos sociais e também promovem uma economia mais responsável, com impacto social e também com menos corrupção. A gente conversa sobre esse assunto com a Ana Lúcia de Mello, diretora adjunta do Instituto Ethos. Estamos começando mais um Planeta Campo Entrevista, hoje conversando com Ana Lúcia de Mello, que é diretora adjunta do Instituto Ethos. Ana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Yael. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, né? Instituto Ethos é bem parceiro do Planeta Campo, o Caio Magre, aí, o presidente, que também está sempre com a gente nas nossas colunas, no site, então realmente é um prazer conversar com vocês aqui no programa. Vamos começar então explicando um pouquinho, né, do que o Ethos faz. O Instituto está completando 25 anos agora, em 2023, então eu queria que você falasse um pouquinho aí então de como vocês trabalham, como é a atuação de vocês e quais resultados vocês vêm conquistando nesse tempo. O Ethos é de 1998, né, formado por um conjunto de empresários que trouxeram de uma forma bastante pioneira para o Brasil essa visão, né, da atuação responsável das empresas. Então, nesses 25 anos, a gente vem trabalhando tanto no sentido de trazer para as empresas, né, as perspectivas da gestão, como é que elas podem aprimorar a sua gestão, contribuindo, né, na transformação da sociedade. Então, a gestão responsável como uma forma de gerar valor para o negócio, né, e também gerar valor para a sociedade. Então, ao longo do tempo, a gente vem mobilizando, sensibilizando, apoiando as empresas nessa gestão, né, seja por meio da perspectiva da ação voluntária das empresas, então, elas trazendo formas de incorporar os princípios da sustentabilidade naquilo que elas desenvolvem, na relação com o seu público interno, na relação com seus fornecedores, com os seus clientes, né? E também uma visão de como as empresas podem contribuir com a sociedade, né? No sentido daquilo que elas entregam, naquilo que elas contribuem na relação com a comunidade, na relação com outros públicos que a gente chama de partes interessadas, né? E aí tem uma outra perspectiva que é o ambiente que valoriza as empresas, as organizações que buscam essa gestão mais responsável, né? E aí a gente trabalha com essa perspectiva das políticas públicas, como as empresas em conjunto, né, com o Ethos, podem influenciar o legislativo, o executivo, para que haja de fato um maior reconhecimento dessa gestão, né? E aí, em termos práticos, por exemplo, a gente tem a questão da lei anticorrupção, né? Foi um trabalho que o Ethos desenvolveu em parceria com empresas, com outras organizações, movimentos sociais, no sentido de que a gente tivesse, né, estabelecesse ali parâmetros para que influenciassem e que hoje, né, que certamente influenciam a estruturação do que a gente chama de programas de integridade ou programas de compliance dentro das empresas, né? É algo bastante prático, algo que a gente verifica que gera mudanças, né? Mudanças no sistema das empresas, mas também no comportamento das pessoas. Então, é um exemplo do que o Ethos faz, né, nesse sentido de contribuir com o desenvolvimento sustentável. Bacana, a gente vai falar mais sobre esse assunto de integridade, né, dessa lei anticorrupção, que realmente é uma agenda muito importante, mas antes disso eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre esses negócios responsáveis, né? O que seriam esses negócios éticos e responsáveis e o que são os indicadores Ethos para orientar as empresas a trabalhar dessa forma? Quando a gente fala, né, tanto de responsabilidade social ou de negócios responsáveis, a gente corre o risco de ir para uma abstração, né? Ah, eu sou responsável, você é responsável, qual que é o parâmetro, né, essa medida de responsabilidade? Então, o Ethos em 2000
criou os indicadores Ethos, né? Hoje a gente tem uma nova versão, que são os indicadores Ethos ASG, né? Esses indicadores, eles têm o objetivo de fazer com que aquilo que para nós pode parecer um subjetivo, né, um compromisso, um princípio, seja traduzido em práticas, né? Então, citando um exemplo, a questão da relação com um profissional, um trabalhador, um empregado, né? A gente ali traz o que é esperado, o que é importante que a empresa considere nessa relação com o seu colaborador, com o seu trabalhador, com o seu empregado, né? Em termos de ações que estejam atreladas a uma conformidade legal, práticas que estejam, né, que vise a capacitação, o desenvolvimento desse trabalhador, desse empregado, a questão das políticas que vão sendo desenvolvidas e que dão melhores condições para essa pessoa exercer a sua atividade profissional, como ela mede isso ao longo do tempo, a evolução, a sua eficiência nessas políticas e como ela, de alguma maneira, gera, né, esse know-how e influencia outras partes na sociedade, né? Eu fui contando para vocês a lógica por trás dos indicadores, muito para exemplificar essa questão do nível de maturidade, né? Então, seja na relação com os trabalhadores, seja na relação com fornecedores, seja pensando, por exemplo, a questão do consumo, né? O consumo de água, de energia. A gente tem a possibilidade de fazer melhores escolhas, né? A gente pode olhar numa perspectiva, quando a gente fala da questão ambiental, por exemplo, numa perspectiva de redução, né? Redução de gasto, redução de consumo, mas a gente pode ter um olhar de valorização, de regeneração, né? E aí os indicadores vai ajudando a empresa a reconhecer isso, né? O que eu posso fazer para estar em conformidade, o que eu posso fazer pontualmente para conscientizar meu público interno sobre essa agenda, por exemplo, né, o consumo de energia. Como que eu posso engajar alguns públicos internos? Como que eu posso ter um sistema de gestão mais bem preparado para esse tema? E aí, né, o nosso estímulo é que a empresa entenda, né, a sua responsabilidade com esses diferentes assuntos e consiga estabelecer, né, uma forma de fazer essa gestão e uma forma de aprimorar e contribuir de fato, né, com a sociedade, com o meio ambiente, né? Então, os indicadores, eles têm esse caráter mais pedagógico, assim, mais didático, né, no sentido de tanto ajudar na mensuração daquilo que desses parâmetros mais objetivos, né, da gestão da responsabilidade social, como também mostrar e apontar temas que são relevantes para as empresas considerarem, né? E aí eu estou falando de empresas, mas também é importante a gente considerar que se aplica, né, esses indicadores se aplicam a outras realidades também, né, como a realidade dos produtores rurais, né? Assim, são temas que têm relevância e têm pertinência para todo mundo, né? E aí os indicadores têm feito, né, esse papel e tem ajudado mesmo na consolidação de práticas voltadas para o desenvolvimento sustentável. Sim, as fazendas não deixam de ser negócios também, sim, né? Sim. Você falou um pouquinho já sobre a lei anticorrupção, eu queria agora sim aprofundar um pouquinho nisso, né? Queria que você falasse como que isso vem realmente ajudando as empresas a trabalhar com mais integridade, mais transparência e como que a gente pode avançar cada vez mais nessa pauta no Brasil, né? Um problema bastante importante aqui, né, na nossa sociedade como um todo. É um problema bastante importante. É algo que a gente precisa, né, como sociedade e setor privado, é importante não deixar, né, os esforços não serem reduzidos, né, com relação a essa gestão da integridade, né? É importante mencionar, né, hoje a gente teve uma evolução bastante grande no Brasil, né, naquilo que diz respeito aos sistemas de integridade, né, programa de integridade, o programa de compliance, né, e quando a gente faz
as discussões sobre questões ambientais, sociais e de governança, cada vez mais a gente entende que fica claro, né, a responsabilidade da alta liderança das empresas, né, com relação à manutenção de práticas éticas e íntegras, né? Então, um sistema de integridade, um sistema de compliance, ele leva em consideração diferentes fatores, né? A compreensão dos riscos que existem para determinado negócio, né? Especialmente na relação com o poder público. Então, a empresa compreende, né, na relação com o poder público, quais são os seus riscos, na relação com outras partes interessadas, quais são os seus riscos relacionados à questão da corrupção. Ela estrutura uma política, ela dá diretrizes, né, para os seus profissionais, e aí não somente os empregados, né, mas a própria liderança sendo direcionada, né, qual é o comportamento adequado, qual é o comportamento esperado, o que é dilemático e precisa ser dividido, né, com um nível hierárquico mais alto. E aí outros dispositivos, né, além do código de conduta, das políticas, outros dispositivos que ajudem, né, como os canais de denúncia, os processos de investigação interna, de apuração, para que, de fato, né, aquilo que pode gerar dúvida, aquilo que pode ser problemático para a empresa, seja investigado, seja apurado e seja, de alguma forma, resolvido, né? Então, a maneira de trabalhar, hoje a gente tem uma evolução nessa compreensão, né? O que é necessário, o que pode ajudar na prevenção desse risco da corrupção, né? E como a empresa pode agir caso ela se depare, né, com algum comportamento que não tenha sido adequado, algum comportamento que não é aquilo que foi estabelecido, que foi esperado, né? Então, hoje a gente já tem esse avanço bastante grande, né? O Ethos tem um grupo de trabalho voltado para essa questão. A gente tem o Pacto Empresarial pela Integridade contra a Corrupção, né? Que é esse esforço, né, de empresas no sentido de se comprometerem, né? A gente vai ter o nosso sistema de integridade, a gente vai aprimorar regularmente esse sistema, né, de integridade, e a partir daí, hoje a gente tem uma discussão que é mais no sentido dessa cultura, né? O quanto os programas eles estão influenciando o comportamento das pessoas. A gente verifica que sim, que há, né? Mas sempre tem um espaço de melhoria, né? É sempre importante que outros dilemas, outras questões sejam colocadas, né? Sejam aportadas nessa visão de integridade. E se você me permite falar mais um pouquinho sobre isso, hoje a gente tem visto a ampliação dessa visão de integridade, né? Se no caso do combate à corrupção, da prevenção do combate à corrupção, a gente já vê, né, essa maior evolução por parte das empresas, hoje outros temas vão surgindo, né, quando a gente fala de integridade. E eu me lembrei aqui de um tema que também está bastante recente, né, que é a questão dos direitos humanos, né? Então, o quanto esses dispositivos de integridade também podem abarcar questões de direitos humanos. E aí eu cito questões que envolvam cadeias, né, cadeias de suprimentos, e também a questão que hoje tem aparecido com mais recorrência, que é o olhar na relação com os empregados ou com os terceirizados, especialmente quando a gente fala de questões de assédio moral, assédio sexual. Então, a integridade, se um momento nasceu, né, voltada para a questão do combate à corrupção, hoje ela está se expandindo, né, para que a gente consiga olhar outras perspectivas dessa relação ética e íntegra que a empresa pode ter com os seus diferentes públicos, né? É um fortalecimento disso que você perguntou, né? O que é a responsabilidade das empresas, né? A responsabilidade de gerar uma boa relação com seus diferentes públicos, né? Então,
É uma agenda super dinâmica. Se num determinado momento a gente está olhando para um ponto, depois a gente percebe que precisa avançar mais, né? E o interessante é ver que as empresas de fato temos, né, um conjunto de empresas, um conjunto de organizações buscando esse caminho. Tá certo, é isso. A gente vai incentivando, né, uma relação de confiança e um ciclo virtuoso, né, que vai se expandindo cada vez mais, né, Ana? Sim. Bom, eu vou pedir uma licença para você, para a gente fazer então um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta aqui conversando sobre esse assunto tão importante aí de integridade, de mais igualdade, mais equidade, e a gente volta falando sobre esse assunto daqui a pouquinho com a Ana Lúcia. Até já! Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista com a Ana Lúcia de Mello, que é diretora adjunta do Instituto Ethos. Ana, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre integridade, sobre negócios éticos, responsáveis, e agora eu queria partir para a gente falar um pouquinho sobre desigualdade de salários, né? Queria que você comentasse com a gente qual que é o cenário nesse assunto hoje nas empresas brasileiras e como que estão onde estão, né, as maiores desigualdades. Sim, quando a gente olha dados mundiais, né, o Brasil é o país mais desigual das Américas, né? E a gente sempre ouve esses dados, né? A gente sempre tem essa informação da desigualdade que existe no Brasil e, de alguma maneira, a pandemia agravou isso, né? E, de alguma maneira, a gente percebe que a gente, de alguma forma, se acostuma, né, com essa informação de que o país é um dos países mais desiguais do mundo, né? E o Ethos entende que as empresas têm um papel aí, né? As empresas, elas não vão resolver as desigualdades, porque é um problema complexo e que demanda uma série de outras ações, né? Mas as empresas têm um papel importante para contribuir na redução das desigualdades. Eu trouxe alguns dados para compartilhar, né, com vocês. A gente fez uma pesquisa recentemente em parceria com a revista Época Negócios, e essa pesquisa a gente teve a participação de 199 empresas, a maioria delas grandes empresas, né, 71% de empresas de grande porte, e a gente fez essa pergunta, né, algumas perguntas relacionadas a como as empresas hoje têm olhado para as questões relacionadas, né, especialmente à remuneração, né? Esse é um lugar de atuação das empresas bastante significativo, né? Quando a gente compara com outros países, há uma realidade em que a diferença, né, entre as maiores e as menores remunerações, elas têm, né, existe uma diferença, mas essa diferença ela é pequena, né? Ela é algo que dá condições para as pessoas que recebem menos de ter uma vida digna, né? E sim, existem pessoas que recebem mais. No Brasil, a gente vê que tem uma disparidade imensa, né? E aí a gente pergunta para as empresas se elas fazem essa avaliação, né? Entre a menor e a maior remuneração, você mede qual que é essa diferença, né? E aí a gente teve como resposta 57% das empresas dizendo que sim, né? Que fazem, que de alguma maneira monitoram isso, né? Mas aí a gente pergunta mais, né? Então, se você monitora, você dá transparência a essa diferença? Porque quando a gente dá transparência ao que a gente faz, a gente, de alguma forma, se compromete mais, né? Então, se eu mostro essa diferença, eu estou, de alguma maneira, olhando para isso, eu vou buscar meios, né, de resolver, de tratar essa questão. E aí esse número cai para quase 25% das empresas que dão transparência a essa informação, né? E aí, quando a gente pergunta, tá bom, então você mede, você dá transparência, você tem alguma meta para reduzir essa diferença, né? A distância da maior e da menor remuneração? E aí a gente vê que quando a gente pergunta a diferença da maior e da média salarial, 15,5% das empresas dizem ter algum tipo de meta para fazer essa redução e 26% também dizem, né, de alguma maneira, estar buscando reduzir a distância entre
a maior e a menor remuneração, né? Então, para nós, esses dados mostram que a gente precisa avançar nessa discussão em sociedade, né? Como é que as empresas, nas suas políticas de remuneração, né? Hoje há um movimento global bastante importante voltado para isso que é chamado de remuneração justa, salário digno, né? E é importante que as empresas também, né, as organizações, as fazendas, elas comecem a olhar para isso, né? No sentido de que os ganhos, aquilo que é possível alcançar, né, a partir dos resultados das empresas, possa ser distribuído de uma forma mais justa, né, mais equilibrada, mais equitativa. Pode parecer meio utópico, né, porque a gente vive num modelo em que não necessariamente essas questões são tratadas, são vistas, são percebidas, né? Mas essa também é uma visão que o ethos tem, que vamos começar a pautar, vamos falar sobre isso, vamos trazer soluções, vamos ver o que está acontecendo no mundo, né? E a partir daí a gente começa a criar uma maior consciência e a ter, né, soluções e caminhos para enfrentar e para resolver essa questão, né? E esse é um lugar bastante importante de contribuição efetiva, né? Porque às vezes a gente pode olhar e falar assim, mas eu não sou favorável à desigualdade, acho que ninguém é, né, favorável à desigualdade. Mas o que efetivamente a gente pode fazer, né? E aqui está um dos caminhos possíveis para que, de fato, a gente consiga construir, né, um Brasil mais justo de fato. Muito obrigada pela sua participação com a gente hoje aqui no Planeta Campo Entrevista. Foi um prazer conversar com você sobre negócios mais responsáveis, mais éticos e também mais íntegros. Obrigada. Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui. Prazer foi todo nosso, Ana. E para você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia nesse Planeta Campo Entrevista de hoje. E a gente se vê todos os dias, segunda a sexta-feira, ao meio-dia, ao vivo no Planeta Campo. Até lá, tchau, tchau. Planeta Campo Entrevista. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.